Tudo o que você precisa saber está aqui no Arena 09. Obrigado a você que acompanha a Rádio 09 no ar, mais uma edição do nosso Arena 09, Os Especialistas, primeiro programa nesse ano de 2025, hoje dia 2 de janeiro de 2025. Obrigado sempre pela conexão, né? Você que está aí conectado, sintonizado junto com a gente através do aplicativo da Rádio 09, disponível para Android e para iOS. É muito fácil você fazer o download gratuitamente, é só acessar a loja de apps aí do seu celular, baixa o nosso aplicativo para ouvir a nossa programação 24 horas por dia. Lembrando, no aplicativo da Rádio 09 você encontra 3 programações diferentes, tem a 09 Sertaneja, a 09 Pagode e a Flashback /Futebol. Então faça o download, espalhe o nosso aplicativo aí para todo mundo e curta uma programação recheada com muita música boa, com muita informação esportiva também. Bom, o nosso Arena 09 Os Especialistas atualizando você tudo sobre o mercado da bola, as informações do seu time de coração, e a partir de agora nós vamos girar as manchetes do nosso programa de hoje. Para começar as informações, a manchete do Timão, manchete do Corinthians, o time que continua se preparando para a temporada 2025. Alô, Fábio Lázaro. Corinthians define zaga como prioridade para reforçar o mercado no início de 2025. E jogador brasileiro naturalizado italiano é oferecido ao Timão, que monitora a possibilidade de contratação. Já já o Fábio Lázaro trazendo todas as informações do Corinthians aqui no nosso Arena 09, Os Especialistas. Bom, agora a manchete do Verdão do Palmeiras com ele, Fabiano Cardoso. Diferentemente de anos anteriores, Palmeiras investe pesado na contratação de grandes jogadores para impactar na temporada 25 e buscar títulos importantes, como o Super Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho todas as informações do Palmeiras com o Fabiano Cardoso. No São Paulo, Ramal Lewis deixa o tricolor após 4 meses, desapontado por não poder continuar. Essa foi a frase que o jogador disse. Lateral tem uma lesão no tornozelo e precisará fazer cirurgia. Contrato de empréstimo será rescindido. Já já todas as informações do tricolor. Agora a gente desce a Baixada Santista. Guto Souto e a manchete do Santos. Pedro Caixinha observa atletas para a montagem do elenco. O treinador terá opções para avaliar durante a pré-temporada. Daqui a pouquinho todas as informações do Peixe com o Guto Souto. Futebol carioca é assunto para ele, Guilherme Gonçalves e a sua manchete. Fluminense inicia o ano com saídas e Manuel acerta a renovação. Vasco da Gama terá a base campeã, enquanto busca renovações dos seus principais jogadores. Botafogo consegue contratar Jefinho em definitivo, enquanto negocia por Bitelo. No Flamengo, novo homem forte do futebol chega e Traoré não deve vir. Daqui a pouco as informações do futebol carioca, Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, agora a dupla Grenal, manchete com Romão Martinez. O Grêmio começa a temporada de 2025 com o elenco principal enxuto e o Internacional vive a expectativa de oficializar a permanência do lateral esquerdo Bernabei. Minas Gerais é assunto para ele, Guilherme Gonçalves. Cruzeiro para tudo no mercado, Gabigol é atacante celeste, enquanto o zagueiro do Vélez pode ser nova peça na Raposa. Zagallo tem promessas de mudança na Arena MRV e dupla palestrina se junta ao time. São as chegadas e partidas do futebol mineiro. Daqui a pouco o boletim completo com o Guilherme Gonçalves. Agora Paraná. Vamos lá, pro Paraná, é isso aí. Atletiba, Atlético Paranaense e Coritiba.
ídolo do Furacão, Fernandinho, se despede da torcida pelas redes sociais. Enquanto isso, no Alto da Glória, o Coritiba busca reforços pontuais para 2025. Já todas as informações do futebol paranaense, os dois clubes que vão disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Coritiba já estava na segundona e o Atlético Paranaense foi rebaixado no seu ano de centenário. Já também as informações do mercado da bola para você que está acompanhando o nosso Arena 09, os especialistas. Não sai daí, o intervalo é rapidinho, voltamos já. Tudo o que você precisa saber está aqui no Arena 09. Você está ouvindo a Arena 09. Oferecimento MPB Contabilidade, para você pensar apenas no seu negócio. 11 5522 0605. Orion PC, uma empresa especializada em projetos de painéis de LED, vídeo wall e TV corporativa. Soccer Grass Pisos Esportivos. Soccer Grass, o piso dos campeões. Baixe o aplicativo da Rádio 09, disponível para Android e iOS. 09! Participe da nossa transmissão. WhatsApp da Rádio 09, 11 99737 9909. Tudo o que você precisa saber está aqui no Arena 09. De volta ao nosso Arena 09 nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. Obrigado a você que está aqui na Rádio 09, sempre acompanhando a nossa programação. Aliás, amanhã as nossas transmissões esportivas, elas recomeçam, né? Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior em destaque, a partir das 6 da tarde já tem transmissão, então fique ligado, daqui a pouquinho eu vou passar a grade com as nossas transmissões desse primeiro dia. Deixa eu passar agora, tô buscando aqui, amanhã sexta-feira, dia 3, às 18 horas tem Palmeiras e Náutico, narração do Romão Martinez, informações com o Fábio Lázaro, e às 20 horas Santos e Pague Menos com Davi Oliveira e Fabiano Cardoso. Amanhã recomeçam as transmissões de futebol aqui na Rádio 09 e você vai acompanhar todos os detalhes junto com a gente. Agora as informações do Corinthians, quem traz todo o noticiário do Corinthians é ele, Fábio Lázaro. Boa, os amigos do estúdio e todo mundo que acompanha a Rádio 09, próximo de acertar a rescisão de contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. O zagueiro Luiz Felipe pode voltar ao Brasil após 9 anos atuando no exterior e o Corinthians acena como um possível destino para o jogador. Nos últimos dias, o nome do atleta foi levado pelo staff ao timão. Ainda não há negociação sendo conversada e isso só deve avançar caso o desligamento de Luiz Felipe com o Al Ittihad seja confirmado. Conforme apurado pela reportagem, os corintianos demonstraram mais interesse do que outros clubes, que, por exemplo, também receberam a indicação do jogador, como, por exemplo, o Palmeiras. Reforçar o sistema defensivo é uma das prioridades do timão no mercado e Luiz Felipe é um nome bem avaliado pelos analistas de mercado do clube, sobretudo no quesito técnico. Por outro lado, a parte física é algo que preocupa. O histórico recente de lesões do defensor aponta uma série de problemas, inclusive esse é o principal motivador para uma possível rescisão de Luiz Felipe com o Al Ittihad. O jogador italo-brasileiro já perdeu 14 jogos na temporada atual por conta de um problema na coxa e para o técnico francês Johan Blanc, ele está atrás de outras opções no sistema defensivo, como o português Danilo Pereira, o albanês Mário Mitage e o saudita Saad Al-Moussa e Abdullah Al-Amri. Além de Corinthians e Palmeiras, Luiz Felipe está no radar de outros times do Brasil, como Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Assim como o Timão, nenhum desses times avançou por uma proposta oficial, todos aguardam a oficialização da rescisão do defensor com o Al Ittihad. O Napoli da Itália e o Betis da Espanha são outros clubes que demonstraram interesse em Luiz Felipe. Inclusive o Betis era o clube que o Luiz Felipe jogava antes de vestir a camisa do Al Ittihad, por isso a equipe espanhola acenou inicialmente como a principal interessada, mas há uma cláusula no contrato de Luiz Felipe com o Al Ittihad que dificulta o retorno do jogador ao time espanhol. No momento,
o Timão somente monitora a situação de Luiz Felipe, mas mesmo que o desligamento aconteça, outro fator desponta como um problema para uma possível negociação, que é justamente o interesse de outros clubes. Liderado pelo executivo Fabinho Soldado, o departamento de futebol corintiano não quer entrar em leilões ou disputas pela contratação de atletas no mercado. No entendimento do dirigente, dos seus pares, esse tipo de situação prejudica o poder de barganha do clube, inflaciona o mercado e pode tornar o time refém de uma negociação que, se não concluída, tomará tempo e esgotará a possibilidade. Joga a favor de um possível negócio a relação da diretoria com o staff de Luiz Felipe. Os representantes do jogador possuem entrada com o Fabinho Soldado e as partes costumam manter contato. O executivo corintiano preza, inclusive, por esse tipo de relação, pois vê os empresários como aliados em situações de negociações. As informações do Corinthians com o Fábio Lázaro, algumas indefinições, essa questão do impeachment ainda assombrando o torcedor corintiano, a reunião que pode acontecer no dia 11 de janeiro e selar o destino do Augusto Melo, né? Vamos esperar, o torcedor corintiano acho que terminou a temporada com um prognóstico, pelo menos dentro de campo, positivo. O time se classificou aí para pré-Libertadores, deu alegrias ao torcedor, né? Fugiu do rebaixamento, que acho que era o grande objetivo do Corinthians. Jogadores chegaram como Memphis Depay, que atuou muito bem no final da temporada. Então, dentro de campo, acho que o Corinthians, começou a alinhar, né, uma condição melhor, especialmente para 2025. Agora, fora de campo, ainda existem muitos problemas a serem resolvidos e vamos aguardar nos próximos dias a solução desses problemas, né? Seja com impeachment ou não. Acho que o Corinthians precisa mesmo de uma definição para seguir o seu planejamento para 2025 e voltar a ser um time campeão, né? O Corinthians já faz anos que não ganha um título, isso frustra muito o torcedor e o torcedor que apoia a equipe incondicionalmente, lotando o estádio em toda a temporada. Foi assim em todos os jogos que o Corinthians mandou na Neoquímica Arena, fora de casa também, porque o Corinthians tem torcedores no Brasil inteiro. Olha, e um desses motivos, né, que a gente pode elencar aqui, uma dessas razões da paixão do torcedor corintiano é exatamente a vaquinha para pagar a Neoquímica Arena, a dívida que não foi contraída pela torcida, mas os torcedores estão se juntando, já arrecadaram mais de 33 milhões de reais para o pagamento, que no total soma a cifra aí de 700 milhões, é muito dinheiro, mas a iniciativa, esse poder de iniciativa do torcedor corintiano realmente chama muita atenção. Muito bem, vamos falar agora da equipe do Palmeiras. Quem vai trazer as informações do Verdão é o nosso repórter Fabiano Cardoso. É contigo, Fabiano. Diferentemente de anos anteriores, o Palmeiras investe forte nesta janela de transferências na busca por reforços para a temporada de 2025, com nomes importantes para a disputa de títulos neste ano, como o Campeonato Paulista, também Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e a disputa do Super Mundial de Clubes, que vai acontecer em julho nos Estados Unidos. Uma dessas contratações é a de Paulinho, que chegou ao Verdão por 18 milhões de euros, mais a inclusão de Gabriel Menino e Patrick na negociação. Esta transferência que se tornou a maior da história entre clubes do futebol brasileiro, e o Palmeiras não deve parar por aí. Palmeiras busca mais reforços, trouxe também Facundo Torres, jogador uruguaio que estava no futebol norte-americano, mas teve partidas também. Dudu, ídolo do clube, se despediu após cerca de 10 anos dentro do elenco alviverde. Também Lázaro não seguiu no alviverde e no meio do ano ainda perde Estevão após a disputa do Super Mundial, que se apresenta ao Chelsea da Inglaterra. Palmeiras, que na programação para esta temporada começa a trabalhar na Academia de Futebol na Barra Funda no dia 6, em busca do Campeonato Paulista, que estreia no dia 15 de janeiro contra a Portuguesa no Allianz Parque. Obrigado,
Fabiano, as informações do Verdão aqui no nosso Arena 09, os especialistas. O Verdão seguindo o seu planejamento, acho que conseguiu contratações importantes, especialmente o Facundo e também o Paulinho, que é um grande jogador, contratado por um valor muito grande, né, para os padrões do futebol brasileiro, né, um valor que a gente não está acostumado a ver, 18 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. É difícil hoje enxergar esse potencial de pagamento para uma equipe do futebol brasileiro, a não ser uma equipe que esteja bem organizada financeiramente, sem dívidas, que é o caso do Palmeiras, que consegue cumprir os seus compromissos em dia. Então o Palmeiras é um diferencial, né? Lógico que existem outras equipes numa situação positiva, o Flamengo é um time que tem as contas em ordem também, mas o Palmeiras, eu acho que ele já desponta nesse início de temporada como favorito a conquistar muitos títulos, porque é uma equipe extremamente organizada, conseguiu manter o treinador, o Abel, que é um cara importantíssimo no esquema hoje do Palmeiras, conquistou 10 títulos nas últimas temporadas, é recordista de títulos no Palmeiras. Então acho que o Palmeiras é uma equipe que a gente tem sempre que ficar de olho, e os outros times deveriam usar o Palmeiras como exemplo, né, para manter uma organização, para criar realmente um sistema de trabalho positivo. Hoje é isso que o Palmeiras oferece ao torcedor. Em 2025 vai disputar muitos títulos e o torcedor alviverde ansioso pela estreia do Verdão na temporada 2025. Bom, agora a gente vai trazer aqui as informações do Tricolor Paulista. O Tricolor Paulista é a vez aqui no nosso Arena 09, os especialistas. Bom, o Ramal Lewis está fora do São Paulo, né? O lateral esquerdo Ramal Lewis confirmou ontem em uma rede social que está deixando o São Paulo após 4 meses no clube. O norte-irlandês tem uma lesão no tornozelo, vai precisar passar por uma cirurgia, por isso o contrato de empréstimo assinado com o Newcastle será rescindido para que ele faça a recuperação no clube inglês. O Ramal Lewis deu uma declaração que está muito desapontado, que esperava continuar no São Paulo, mas que infelizmente essa jornada dele aqui no Tricolor Paulista terminou. Ele foi contratado no fim da última janela de transferências, mas nunca conseguiu espaço num setor bastante carente do time, né? Que são as laterais. Ele jogou apenas em 6 partidas. A saída do britânico aumenta o buraco na lateral esquerda do elenco tricolor, que também perdeu o Wellington, o titular, que se transferiu para o Southampton da Inglaterra. O desejo da diretoria é contratar o Wendel do Porto, mas esse negócio está se arrastando já há algumas semanas. Essa situação está bem complicada, então por hora o técnico Luiz Ubeldia conta com o jovem Patrick para a posição. Esse é um setor que o São Paulo tem que resolver realmente com rapidez, porque tem ausências aí nas laterais, né? O Wellington foi embora, o Rafinha também acabou não renovando o seu contrato com o São Paulo, vai para o Curitiba, então tá bem complicada a situação das laterais no São Paulo, é uma necessidade que o Luiz Ubeldia tem, que a diretoria vai ter que correr atrás nos próximos dias para contratar jogadores. Bom, a Federação Paulista de Futebol detalhou a tabela do Paulistão de 2025, a competição vai começar no dia 15 de janeiro, né? E o São Paulo também vai estrear no dia 15, né? O São Paulo vai enfrentar a equipe do Botafogo em Ribeirão Preto. Lembrando que o time do São Paulo vai viajar no dia 8 de janeiro para os Estados Unidos, vai realizar a pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. Então, alguns jogadores voltam com antecedência para estrear no Campeonato Paulista. Ainda não está definido se o Luiz Ubeldia vai estar no banco de reservas com a equipe tricolor nessa estreia contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Mais informações do tricolor para você que está acompanhando a gente. Falta ainda definir algumas questões no São Paulo, né? O Wellington Rato já está definido, está se transferindo para o Vitória, do técnico Thiago Carpini. O meia atacante deixou o São Paulo. Agora outros jogadores ainda estão em negociação e o grande objetivo do São Paulo é diminuir a folha salarial, né? Então ele precisa negociar, o time precisa negociar alguns jogadores. Esse ano, né? Já virou o ano. Agora em 2025 São Paulo tem o teto, né? De 350 milhões de reais para gastar
com o futebol. Informações do Tricolor Paulista, aqui no Arena 09, os especialistas. E agora nós vamos descer a serra. Hora e vez de falarmos do Santos. Quem traz as notícias do Peixe é o Guto Souto. É contigo aí, Guto Souto. Guto Souto já vai atualizar a gente sobre os noticiários da equipe do Santos aqui no nosso Arena 09. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, obrigado pela audiência. Salve, salve, amigos da Rádio 09. O técnico Pedro Caixinha trabalha para montar o elenco para a temporada de 2025. Um dos pontos é a contratação de reforços. Com o tempo curto para o início da pré-temporada, o treinador conta com alguns possíveis reforços e voltas de atletas após empréstimos. Um dos reforços encaminhados são do zagueiro Luizão, que atuou pelo Novo Horizontino, e do meia Tassiano, que jogou pelo Bahia. Os acordos estão bem encaminhados e os reforços podem chegar a qualquer momento. A volta de empréstimo com jogadores como Lucas Barbosa e Jefferson Soteldo anima também Pedro Caixinha. A estreia do Santos na temporada será diante do Mirassol, no dia 16 de janeiro, às 21h30, no estádio Vila Viva Sorte. O Santos vai iniciar a temporada 2025 e tem como campeonatos para disputar o Campeonato Paulista, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Por enquanto, sobre reforços, apenas há voltas de jogadores de empréstimos. E Jefferson Soteldo, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Grêmio, pode estar voltando e ser aproveitado por Pedro Caixinha. Lucas Braga, que também jogou pelo Juventude, fez uma boa temporada. Além de Alfredo Morelos, que preza por bastante conhecimento do treinador Pedro Caixinha, que no caso levou o jogador para a Europa quando comandou o time escocês. As negociações em andamentos tem Tassiano, meia do Bahia, que já teve em passagem bem discreta pelo Santos. O meia também Thiago Maia, volante do Internacional. As tratativas estão em andamento e com o Botafogo a negociação envolvendo o Jair pela troca de Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e Lucas Halter. Sobre renovações e saídas, o Gil acertou a renovação por mais um ano. Otero foi transferido para o Nacional. João Lucas foi negociado com o Grêmio. Lucas Barbosa pode ser vendido ao Red Bull Bragantino, mas Pedro Caixinha pediu a permanência do jogador. Billy Arce, Serginho, Alisson, Renan, Natiola Quintana e Pedrinho tiveram seus contratos não renovados e deixaram o clube. E Rodrigo Ferreira, Vinícius Balieiro e Sandri serão emprestados. Informações do Peixe aqui no Arena 09, os especialistas, para você que está acompanhando a Rádio 09, obrigado, viu, sempre pela audiência, pelo carinho, e acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram da Rádio 09, no nosso canal no YouTube, Rádio 09 ao vivo, e também faça o download, baixe o nosso aplicativo gratuitamente na loja de apps do seu celular para acompanhar a nossa programação. Bom, situação do Santos é aquele planejamento atrasado, muita gente reclamando. No final das contas, o Pedro Caixinha acabou chegando para a diretoria do Santos, ele será a solução aí no comando técnico. Vamos esperar, o torcedor santista ainda está reticente em diversas questões aí, vamos ver como é que o Santos vai estrear na temporada 2025, faria a pré-temporada nos Estados Unidos, mas acabou cancelando essa viagem, vai fazer a pré-temporada aqui mesmo no CT Rei Pelé, então a gente fica aguardando o desempenho do Santos para a próxima temporada. Futebol do Rio de Janeiro, vamos falar agora de Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, todas as informações com ele, o nosso repórter Guilherme Gonçalves. O Vasco tem a renovação de contrato como uma das suas prioridades. De Léo Jardim a Ryan, o clube tem conversas pela extensão do vínculo com alguns atletas com vencimentos próximos. O clube já fez proposta por mais 4 anos com o Léo Jardim, que tem contrato até o final de 2025, com possibilidade de renovação automática até 2026. Outro que a diretoria já tentou renovar o vínculo de 24 foi o de Verratti. O staff do atacante tem interesse em melhorar o contrato do jogador e o Gigante da Colina entende que o argentino é um dos atletas mais valorizados do elenco, mas tem interesse na permanência por mais tempo. Por isso, existem tratativas para melhorias de seu contrato. Verratti tem vínculo até dezembro desse ano, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 26, se atuarem pelo menos 60% dos jogos no ano.
Pumita faz parte da lista dos jogadores que negociam uma extensão contratual. Ele também tem o seu contrato encerrando-se no final desse ano. O Vasco também já tem conversas com o staff de Ryan, garoto da base. O atacante é um dos jogadores do clube que despertam interesse no mercado. No Botafogo, o Dinamo de Moscou rejeitou a primeira proposta gloriosa para ter o meia Bitelo, feita no último sábado, mas o alvinegro não desistiu do meia. A oferta de 10 milhões de euros foi considerada abaixo da expectativa do clube russo. O Botafogo já fez uma nova investida nesta quarta-feira e o valor não foi informado. O clube carioca já tem o aceno positivo do atleta e seu staff e agora tenta a liberação. A missão não será fácil, já que o clube russo conta com o jogador na temporada. A reapresentação está marcada para o dia 11 de janeiro. Lembro que ele foi vendido pelo Grêmio ao Dínamo por 10 milhões de euros, 52 milhões de reais em setembro de 2023, cerca de 12 milhões a menos do que o valor vale nesse ano de 2025 em reais. O Flamengo, no seu primeiro dia oficial da gestão de Luiz Eduardo Batista, anunciou seu novo diretor-geral, Paulo Dutra. O profissional já tinha sido diretor administrativo e financeiro entre 13 e 17 e volta agora em nova função. Em nota, o clube informou que ele assume o lugar de Reinaldo Belotti, que era CEO na gestão de Rodolfo Landim. Dutra, 12 anos, era o cara forte da recuperação financeira da era Bandeira de Melo. Foi um dos marcados pela renegociação da dívida rubro-negra e pela implementação de sistemas de controle e orçamento pela construção do Ninho do Urubu. Ele pediu demissão no final de 2017. No Fluminense, adeus para alguns jogadores. As primeiras saídas têm a ver com o contrato. Com a virada do ano, 7 jogadores tiveram seus vínculos encerrados. Felipe Melo deixou o Flusão, ainda a dúvida se irá se aposentar ou não. Lucumim, emprestado pelo Boca Juniors de Cali, não se firmou e não estará com o Flusão porque não terá sua compra exercida. Marquinhos, emprestado pelo Arsenal, o Flusão também não exerceu sua opção de compra e Marquinhos irá para o Cruzeiro. Johnny Gonçalves teve seu contrato também encerrado, não ficará no Flusão. Diogo Barbosa já foi anunciado pelo Fortaleza. O Fluminense teve uma rescisão em comum acordo com o Marcelo e Felipe Alves anunciou-se pelo Noroeste dentro dessa última semana. São as movimentações do mercado no futebol carioca, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Para você que está acompanhando aqui o nosso Arena 09, os especialistas nesse dia 2 de janeiro de 2025. Agora vamos falar do Rio Grande do Sul, Internacional e Porto Alegre. O nosso repórter Romão Martinez trazendo todas as informações. O Grêmio começa o ano com o elenco principal enxuto, sem ter anunciado nenhum reforço para dentro das 4 linhas até o momento. O tricolor conta com 24 jogadores no seu plantel até o momento. O elenco que terminou o Brasileirão somava 31 atletas. A menos de uma semana para a reapresentação no CT Luiz Carvalho, os jogadores que o treinador argentino Gustavo Quinteiros conta para o início da temporada são os goleiros Kaique e Marquezin, os laterais João Pedro e Mike, os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Kahneman, Rodrigo Eli e Natan, os volantes Dodge, Edenilson, Mila, Pepe, Ronald e Vila Sante, os meio-campistas Cristaldo, Monsalve e Natan, além dos atacantes André Henrique, Aravena, Arezo, Bright White, Natan Fernandes e Pavon. E entrando no ritmo da copinha, quem também o imortal conta como certa inclusão no elenco principal após a Copa São Paulo de Futebol Júnior é o meio-campista Gabriel Meck. Na competição de base, o tricolor estreia no próximo domingo, dia 5, contra o Vitória da Conquista. A gurizada do Imortal embarcou ontem à tarde para São Paulo e a equipe está no grupo 21, sediado em Guaratinguetá. Já no Colorado, o Internacional vive a expectativa de oficializar a aquisição definitiva do lateral esquerdo Bernabei. Como informamos no último Arena, de forma exclusiva para o ouvinte aqui da Rádio 09, a venda do jovem Gabriel Carvalho, de 17 anos, para o futebol árabe possibilitou a manutenção do lateral argentino. Mazuco, executivo do clube, ainda está na Europa. A proposta pelo atleta gira em torno dos 4,5 milhões de euros, 30 milhões de reais. Essa proposta já foi feita ao Celtic e o clube escocês está com um contrato em mãos para oficializar a venda. Durante a tarde e noite de quinta, ocorrerá uma reunião em Glasgow, capital escocesa, entre o executivo colorado, representantes do jogador e também do time escocês para acertar o negócio de vez.
Voltando no assunto Copa São Paulo de Futebol Júnior, o celeiro de Ases embarcou nessa quinta pela manhã sentido Guarulhos, cidade sede do Inter, nessa primeira fase da competição. A estreia está marcada para sábado, dia 4, contra o América de Sergipe, às 15 horas, horário de Brasília. Informações do futebol da capital gaúcha com o Romão Martinechem aqui na Rádio 09. Obrigado, Romão. Informações então da capital gaúcha, o futebol, Grêmio Internacional, futebol no Rio Grande do Sul. Obrigado aí pelas informações, o Romão Martinechem sempre atualizando o ouvinte da Rádio 09. Bom, vamos falar aqui então agora do futebol de Minas. Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Cruzeiro contratando, que é uma barbaridade, o Atlético Mineiro ainda tentando buscar reforços, não é? Contratou o treinador, o Cuca chegou para ajustar o time, vamos ver como a equipe do Atlético Mineiro também vai se comportar na próxima temporada. Então, para trazer as informações do futebol mineiro, eu convoco ele, Guilherme Gonçalves. O Atlético terminou a primeira temporada completa na Arena MRV como casa do clube. A final da Copa do Brasil teve o recorde de público. O jogo terminou com confusão e gerou interdição do estádio. A pena pode ser ainda maior, já que o STJD tenta aumentar a punição. Além dos números recordes e da interdição, a Arena teve um ano de muitos problemas relacionados à acústica e ao gramado. O piso do estádio está sendo trocado, inclusive, para o sintético, em uma operação que custa mais de 12 milhões de reais. A acústica também passará por reformas. Rubens Menin, dono do Galo, falou sobre novos investimentos que serão necessárias. Menin lembrou que quando houve o período de licenciamento da arena, um limite de decibéis para a área externa por conta do bairro foi indicado, e isso dificultou a instalação da questão acústica da parte interna da Arena MRV. Isso será trabalhado para encontrar-se uma evolução. Por exemplo, esse ano o jornal O Globo fez uma pesquisa de qual torcidas cantaram mais alto em decibéis e o Galo ficou fora do top 10 em todas as categorias colocadas. Essa questão da acústica pode ser colocada como uma motivação para isso. No Cruzeiro, nos primeiros segundos de 2025, o time celeste anunciou a chegada do atacante Gabigol. O jogador assina contrato por 4 temporadas, como o vínculo dele com o Flamengo terminou no dia 31 de dezembro. A Raposa não perdeu tempo e logo anunciou o atacante, que é a 5ª contratação do clube para a nova temporada. Antes de Gabriel, Dudu e Bolacir já tinham sido anunciados, além dos jogadores Rodriguinho e também Christian. A diretoria da Raposa espera anunciar outras contratações. Fagner, Eduardo e Marquinhos de Corinthians, Botafogo e Fluminense, respectivamente, devem ser anunciados. Gabigol sempre foi um desejo do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ele vinha tecendo elogios ao atacante desde a janela de transferências de junho. A posição dele é ponto de atenção principal do Cruzeiro para a nova temporada. Gabigol chega credenciadíssimo como o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores e jogador mais decisivo do futebol continental nos últimos anos, com 2 Brasileirões, 2 Copas do Brasil e 2 Copa Libertadores da América com a equipe do Flamengo, além de torneios como Recopa, Supercopa e estaduais. Vamos ver, né, como é que o Gabigol vai chegar. A equipe do Cruzeiro é um grande jogador, tem muito potencial, mas lá fora não deu certo. Foi pro futebol italiano, não conseguiu se firmar na Inter, depois foi pro futebol português, a mesma coisa, não se firmou, voltou ao Brasil, foi jogar no Flamengo. Aí sim, no Flamengo conseguiu fazer boas temporadas, é um jogador que tem potencial, mas tem alguns problemas também de relacionamento, enfim, vamos ver como o Gabigol vai se firmar na equipe do Cruzeiro. Se ele jogar futebol, realmente é um reforço e tanto pro time do Cruzeiro, que tenta se refazer, não é? Não teve um bom ano. Não digo que foi um ano ruim para o Cruzeiro, mas esperava conquistar a Copa Sul-Americana, não conseguiu. Então, esse ponto foi um ponto negativo aí para o Cruzeiro. Agora está tentando uma reformulação, contratar novos jogadores para fazer uma temporada de 2025 melhor para o torcedor da Raposa. E o Atlético Mineiro, com todas essas incertezas, Cuca acabou chegando agora no finalzinho do ano e o time também tem que contratar, tem que trazer peças, porque vendeu o Paulinho, que é um jogador importante. A equipe do Atlético teve um ano razoável, né? Chegou na final da Libertadores, não venceu, correu risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Ficou pendurado até a última rodada. Torcedor do Atlético Mineiro também esperando mais da equipe. Vamos falar agora do futebol do Paraná, as equipes do Atlético Paranaense e também a equipe do Coritiba. As duas equipes vão disputar a Série B no ano que vem. O Romão Martinechem traz as informações.
No Atlético, o meia experiente ídolo do clube rubro-negro, Fernandinho, na noite de quarta, se posicionou com uma carta de despedida para o torcedor atleticano em suas redes sociais. Aspas para a declaração do atleta: ao voltar para casa, depois de muitos anos, fui recebido de braços abertos. Todas as vezes que vesti a camisa do Atlético, fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Levarei isso para sempre. Chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza que meu vínculo com o CAP nunca se quebrará. Com carinho e gratidão, Fernandinho. Com isso, o jogador de 39 anos é mais um que deixa o Furacão para a temporada de 2025 e tem como provável destino o litoral paulista, onde pode defender o Santos. Por momento, apenas especulações. Falando agora das chegadas, o atacante Matheus Babi, que esteve emprestado ao Penharol em 2024, já treina com o elenco atleticano no CT do Caju, mas sua permanência no clube paranaense não é certa. A menos de 10 dias para a estreia no Campeonato Estadual, competição que o time comandado por Maurício Barbieri disputará desde o início com o time principal, ainda não tem o seu 11 inicial definido e dependerá muito dos bastidores do Furacão para poder definir a base para o começo do ano futebolístico. No Alto da Glória, o Coritiba vive momento diferente, já com um treinador definido e uma base sólida para o início da temporada. A busca alviverde é por reforços pontuais. Quem, após ser dispensado do Grêmio na última terça, pode desembarcar na capital paranaense é o zagueiro Rodrigo Caio. Experiente, o atleta desperta interesse do clube alviverde, porém o histórico recente de lesão e a baixa minutagem de 2024 geram dúvidas e no momento a direção coxa branca monitora a situação. Quem também pode chegar ao Verdão vindo de território gaúcho é o meio-campista Natan Pescador do Grêmio, com o interesse do clube gaúcho no zagueiro Kusevich, que pertence ao Coritiba. A negociação entre os clubes pode ganhar força. Kusevich atuou por empréstimo no Fortaleza na última temporada e o Lion tem interesse também em manter o atleta. Porém, com a investida do tricolor gaúcho, as coisas mudam. Afinal, o Grêmio tem a vantagem no desejo do Coritiba por Natan. Tudo ainda não passa de sondagens e aguardo mais detalhes para trazer tudo aqui ao ouvinte do Arena. Informações do futebol da capital paranaense com Romão Martinechin aqui na Rádio 09. Obrigado, Romão. Informações então do futebol do Paraná. Coritiba, Atlético Paranaense em destaque aqui no Arena 09, os especialistas. Você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp 11997379909, 11997379909. Conta pra gente de qual lugar do Brasil ou do mundo você está ouvindo a Rádio 09, qual é o seu time do coração. Todo mundo na expectativa para o recomeço, né? A temporada 2025 vem aí, as nossas transmissões também, que começam amanhã, sexta-feira. Pois é, amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas, já tem bola rolando aqui na Rádio 09. Então você que é o nosso ouvinte, fica por dentro de tudo, não é? As nossas transmissões sempre com uma equipe qualificada, trazendo muita informação para você. Então amanhã, dia 3, sexta-feira, tem Palmeiras e Náutico pela Copa São Paulo às 18 horas, com narração de Romão Martinechin e informações de Fábio Lázaro. Às 20 horas, Santos e Pague Menos, com Davi Oliveira e Fabiano Cardoso. São os dois jogos que você acompanha amanhã aqui na Rádio 09, no início da Copa São Paulo de Futebol 2025. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para girar a informação, os bate-bolas aqui na Rádio 09, não sai daí. Futebol é aqui, Rádio 09. Você está ouvindo a Arena 09. Oferecimento MPB Contabilidade, para você pensar apenas no seu negócio. 11 5522 0605. Orion PC, uma empresa especializada em projetos de painéis de LED, vídeo wall e TV corporativa. Soccer Grass Pisos Esportivos. Soccer Grass, o piso dos campeões. Baixe o aplicativo da Rádio 09, disponível para Android e iOS. 09. Participe da nossa transmissão. WhatsApp da Rádio 09, 11 99737 9909.
Tudo o que você precisa saber está aqui no Arena 09. Estamos de volta, o Arena 09, os especialistas atualizando você sobre todas as informações do mundo do futebol. Aliás, por falar em informação do mundo do futebol, vamos trazer aqui as notícias, as negociações que estão acontecendo. O Ceará acertou a renovação de contrato do lateral direito português Rafael Ramos. Contrato válido agora até o final de 2026. O Colo-Colo do Chile negocia a contratação do goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid e PSG. O Navas, um goleiro importante, teve boas temporadas, jogou no Real Madrid, no PSG e agora pode acertar com o Colo-Colo do Chile. Mais informações aqui do futebol para você que está acompanhando a gente, futebol sul-americano. River Plate renovou o contrato do meio-campista argentino Manuel Lanzini. Novo contrato vai até o final de 2025. No giro agora é a informação no bate-bola, na rapidez, na agilidade do rádio. Fábio Lázaro, informações do Timão. O Corinthians tem como prioridade a contratação de pelo menos 2 zagueiros nesta janela de transferências. A diretoria do Timão está monitorando diversos alvos e espera reforçar o elenco para o começo do Campeonato Paulista, torneio que o clube não vence há mais de 5 anos. A comissão técnica do Timão, chefiada por Ramon Dias, entende que o setor da zaga carece de opções. Neste momento, o elenco do time profissional conta com 4 atletas para a posição: André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká e Félix Torres. O time vai contar também com o retorno de João Pedro Choca, que estava emprestado ao Ceará, mas o atleta ainda será observado de perto nos treinos de pré-temporada. O diagnóstico interno é que o elenco corintiano precisa de mais opções, especialmente pensando na formação com 3 zagueiros, esquema que Ramon chegou a usar em algumas oportunidades ao longo de 2024. Por mais que o Corinthians tenha se encontrado na versão 4-4-2 losango, a comissão não descarta mudar o desenho em situações pontuais. Esse é o Fábio Lázaro trazendo as informações do Corinthians, e o Corinthians entrará fortemente para a contratação do atacante Soteldo do Grêmio. O venezuelano está quase confirmado de acordo com a imprensa. Vamos ver, né? Vamos esperar essa confirmação acontecer. Será que o Soteldo vem para o Corinthians? É um jogador importante. Goiás anunciou a contratação do atacante venezuelano Esli Garcia, ex-Paysandu. Goiás também se reforçando para a próxima temporada. Bora falar do Palmeiras. Fabiano Cardoso, as informações do Verdão. A joia palmeirense Estevão está em contagem regressiva em 2025 para disputar os seus últimos jogos com a camisa do Alviverde. Afinal, no meio do ano, após a disputa do Super Mundial de Clubes, se apresenta o Chelsea e quer buscar o seu primeiro título como protagonista. É o Campeonato Paulista em 2025. Afinal, antes de deixar o Verdão, o atleta de 17 anos disputou a Copa São Paulo, conseguiu o Campeonato Paulista em 2024, mas não era protagonista. Neste último ano, Estevão disputou 45 jogos, marcou 15 gols, 13 deles no Campeonato Brasileiro, além de 9 assistências. Estevão, que está de partida para o futebol inglês após a disputa do Super Mundial de Clubes. Obrigado, Fabiano. Informações do Verdão. A Copa São Paulo de Futebol Júnior que começa hoje. São Carlos e Imperatriz jogam às 3h45. Mirassol e Rio Branco também se enfrentam às 16h45. O Cruzeiro estreia hoje. O Criciúma também. O Botafogo do Rio de Janeiro. O Votuporanguense. Muitas partidas hoje, iniciando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e as transmissões da Rádio 09 começam amanhã. Amanhã, a partir das 18 horas, você já acompanha jogos aqui junto com a gente. São 2 jogos, um às 18 e um às 20 horas. É a Rádio 09, também presente na Copa São Paulo 2025. Tem o Palmeiras às 18 horas enfrentando o Náutico e depois o Santos enfrentando a equipe
do Pague Menos. Bom, agora as informações do tricolor paulista, o tricolor que anunciou a rescisão de contrato com o lateral esquerdo Jamal Lewis, o jogador que foi emprestado pelo Newcastle da Inglaterra, acabou sofrendo uma contusão no final da temporada, vai sofrer agora uma intervenção cirúrgica, uma cirurgia no joelho esquerdo e foi liberado para o tricolor para fazer essa recuperação lá no time inglês. Então, Jamal Lewis nunca havia se firmado de fato na equipe do São Paulo, atuou por apenas 6 partidas, não conseguiu agradar o técnico Luiz Ubeldi, foi liberado pela diretoria tricolor. Jamal Lewis vai voltar então para o Newcastle. São Paulo destaca aí também a sua pré-temporada. No dia 8 de janeiro viaja para os Estados Unidos e no dia 15 estreia no Campeonato Paulista de 2025. Agora a gente fala do Peixe, informações do Santos com o Guto Souto. O Nacional do Uruguai anunciou nesta segunda-feira a contratação de Rômulo Otero, um dos destaques do Santos na Série B do Brasileirão neste ano. Ele havia encaminhado sua renovação com o Peixe para 2025, mas a nova comissão técnica freou os planos do jogador. Otero fazia parte do grupo que disputaria a Copa do Brasil, a Série A do Campeonato Brasileiro, além do Paulistão, e chegou a ter acertado a sua renovação, confirmado pelo presidente Marcelo Teixeira, mas Pedro Caixinha e sua comissão técnica entenderam que ele seria pouco aproveitado durante o ano. O Santos acertou a venda de João Lucas ao Grêmio. O acordo pelo lateral direito de 26 anos é de aproximadamente 2 milhões de euros, válido por 3 temporadas. João Lucas passou a última temporada emprestado ao Juventude, onde fez bom campeonato. Ele voltaria ao Santos, com quem tinha contrato até o fim de 2025. Obrigado, Guto Souto. Informações do Santos. O Santos buscando um planejamento para 2025. O ano já começou. Não dá para perder tempo. Futebol carioca com ele, Guilherme Gonçalves. Vasco terá base bicampeão sub-20 e novato de 36 anos como técnico em início de Carioca. Depois de William Batista e Emílio Faro nos últimos anos, oportunidade desta vez é de Ramon Lima, contratado em 2023 para o sub-17 e assumiu a categoria acima com a promoção de Rafael Paiva para o time principal na temporada passada. Botafogo acerta a compra de Jefinho do Lyon, de John Textor também. Negociação ocorre em período no qual o time francês enfrenta dificuldades financeiras. Glorioso acertou por 5,3 milhões de euros. A negociação foi divulgada e ocorreu em contexto de dificuldade para o time francês. No Flamengo, condição física preocupa e afasta a negociação do mais querido do Brasil por Lassina Traoré. O atacante de Burkina Faso tem sofrido com lesões jogando no futebol ucraniano. E no Fluminense, Manuel aceita redução salarial e renova com o Tricolaço para 2025, onde vê um drama e suspensão por doping acidental. Seguirá por mais uma temporada. O Tricolor negociava de 35% a 40% na redução e conseguiu para que Manuel seguisse no Flu. Obrigado, Guilherme, trazendo as informações do futebol do Rio de Janeiro. Lucas Quarta está de volta ao River Plate. O zagueiro estava atuando pela Fiorentina, contratação de 7 milhões de euros, o equivalente a 44 milhões de reais, e o contrato vai até o fim de 2028. Bora falar do futebol de Minas Gerais? O Galo anunciou a contratação da dupla palestrina. O volante Patrick, de 20 anos, foi envolvido na venda do atacante Paulinho. O jogador assinou um contrato válido até o final de 2028, com possibilidade de se estender até 2029. Além disso, Gabriel Menino é outro que chega ao Galo também. O atleta chega com um contrato até final de 2028, com opção de extensão por mais um ano. Os jogadores se juntaram ao Galo em um negócio que envolveu mais de 18 milhões de euros para que Paulinho fosse a equipe do Palestra Itália. Cruzeiro negocia a contratação de zagueiro do Vélez Sarsfield. Trata-se de Valentim Gomes, de 21 anos. Ele foi um dos destaques da campanha do título argentino desse ano. O jornalista César Luiz Melo, especialista em mercado da bola na Argentina, informou que o valor da multa rescisória é de aproximadamente 10 milhões de dólares e que o Cruzeiro está negociando com o jogador. A posição de zagueiro é uma das prioridades, se não hoje, com as contratações já feitas, a principal do Cruzeiro no mercado. Informações do futebol de Minas Gerais é o bate-bola com o Guilherme Gonçalves, agora a velocidade com o nosso especialista Paulo Rogério. A velocidade pede passagem. Aqui na Rádio 09. O carro que a Ferrari irá utilizar na temporada 2025 da Fórmula 1 já tem uma boa notícia muito antes que a temporada comece. O 677 foi aprovado no teste de chassi.
e acabou sendo homologado pela FIA após os testes de colisão estático e dinâmico. Com isso, o modelo recebeu o selo da marca que comanda o automobilismo e poderá andar tranquilamente em Fiorano no dia 19 de fevereiro. É a data que marca os testes antes da pré-temporada oficial da Fórmula 1. Lembrando que a Ferrari, em 2025, irá contar com o heptacampeão Lewis Hamilton, inglês, ao lado de Charles Leclerc em seus carros. Informações da Velocidade para Baobá, serviços automotivos e Rio Branco Tintas em São Vicente, 997226097, código de área 13. Rio Branco Tintas, lado a lado com você. Esse é o Paulo Rogério, nosso especialista em velocidade, trazendo as informações da Ferrari. Muita expectativa para a estreia de Lewis Hamilton na Ferrari. Deixou a Mercedes após muitos anos e agora vai guiar o carro vermelho. Vamos ver, hein? Vamos ver como é que vai ser esse desempenho. A Ferrari tem que entregar um carro de qualidade para o Lewis Hamilton fazer um bom trabalho, porque só o piloto não adianta, né? Bom, fechando então mais uma edição do Arena 09, os especialistas. Amanhã a gente volta com as transmissões a partir das 17 horas, a abertura aqui da nossa jornada, às 6 da tarde, Palmeiras e Náutico com Romão Martinez e Fábio Lázaro. Às 20 horas tem Santos e Pague Menos com Davi Oliveira e Fabiano Cardoso. É a Copa São Paulo de Futebol em destaque na Rádio 09. Grande abraço a você, obrigado sempre pela audiência, pelo carinho e pela sintonia aqui na Rádio 09. Tudo o que você precisa saber está aqui no Arena 09.